Quantos têm certeza que Jesus está vivo? Diga amém. Diga para no mínimo 2 pessoas, mais ou menos assim: Jesus está vivo, falei com ele hoje. Glória a Deus. Louvores aos céus pela vida do anjo desta igreja, pastor Rogério Dantas, quem eu tributo respeito. Tenho um carinho muito especial pelo pastor desta igreja, e quem tem o privilégio de estar debaixo da autoridade espiritual do amado pastor Rogério, não tem noção do presente que Deus tem lhe dado como pastor. Seja Deus louvado pela vida do anjo desta igreja. Eu não tenho dificuldade nenhuma em honrar alguém. Não. Até porque a Bíblia diz: se tu encontrares alguém digno de honra, honre-o. E tudo que tu plantas, tu colhes. Eu não tenho dificuldade nenhuma em louvar aos céus pela vida de alguém. Quantos querem magnificar os céus pela vida do pastor Rogério? Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Bom, sem delonga nenhuma, nós estamos em uma campanha de avivamento, e olhando no folder, olhando a programação, vocês escutaram, o pastor Jorginho do Xerém já passou por aqui já, né? Então, Jorginho do Xerém, para mim, né? Eu digo Jorginho do Xerém pelo respeito, pela intimidade que eu tenho com ele, mas é o pastor Jorginho do Xerém, missionário Jorginho do Xerém. Para mim ele é uma metralhadora de Deus. Quando Deus resolve usar ele, né? Então aí depois de você escutar, né, uma metralhadora, aí vem uma espingarda de socar, aí pegue leve. Bom, alguém que ouviu o que Deus tem para falar? Amém. A palavra que vos trago, ela é muito rápida. Primeiro livro do sumo sacerdote Samuel. Primeiro livro do sacerdote Samuel, conhecido como profeta Samuel. Capítulo de número 22, a leitura é um tanto longa. E eu peço que a minha irmã e meu irmão acompanhem conosco. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, do versículo 12 até o versículo de número 23. Diz assim: e disse Saul. Quem disse? Saul. Misericórdia, quem disse? Saul. Só as mulheres, quem disse? Saul. Varões? Saul. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, Senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa?
comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém, o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então, disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então, se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém, escapou um. Escapou quantos? Me ajuda, quantos? Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então, Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali, Doeg, o edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Senhores, a palavra que vos trago ela é muito rápida. Muito rápida. O texto que ora acabamos de ler, eu só acredito no que ora lemos, porque lemos na Bíblia. Se o que ora acabamos de ler fosse, segundo historiador, fosse em uma revista, o parecer de alguém diante dos céus, eu não acreditaria. Só creio
porque lemos nas Escrituras. E os senhores hão de entender por que eu estou dizendo que eu não acreditaria. Está na Bíblia, é fato. Está na Bíblia, é fato. Mas eu só acredito porque está na Bíblia. Se algum orador estivesse ministrando e dissesse: eu aprendi na faculdade, o meu mestre me ensinou, eu particularmente não diria nada por questão de ética e de respeito, mas eu não acreditaria. Agora, está na Bíblia, eu não discuto. Mesmo sem entender algumas coisas que eu leio na Bíblia, eu aceito. Porque Bíblia é palavra dita nos céus, crida na terra, temida e respeitada no inferno. A Bíblia disse, está dito. Mesmo sem entender, eu creio. Porque, um exemplo, a Bíblia não diz que Jonas, um profeta, foi engolido por um grande peixe. Dependendo da tradução, diz uma grande baleia. Eu creio. Como? Não tenho como explicar. Eu creio. Mas ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu não tenho como explicar. Eu só sei dizer que está na Bíblia. E eu creio. E sai por aí pregando. E lhe digo mais. E se a Bíblia dissesse o contrário, que foi Jonas que engoliu a baleia, eu pregava. Não me peça explicação, porque está na Bíblia. É verdade. Quem acredita nisso, diga amém. Aí, o que é que o senhor está vendo de tão misterioso aí? Três ministérios. Quantos ministérios? Implantado pelo próprio Deus. Sacerdócio, profético e real. Rei, profeta e sacerdote. Esse tripé foi implantado pelo próprio Deus. E se Deus implantou, o inferno se levantar, até entendo. Os algozes e hostis ao reino dos céus, até entendo. Mas o primeiro rei de Israel, DNA abraâmico, o primeiro rei da nação, gente, mandar destruir aquilo que Deus implantou. Prepúcio cortado, guardião do sábado. Da tribo de Benjamim. Filho de seu Quis. O primogênito de seu Quis, Saul. Mandar destruir a nação sacerdotal. Eu só acredito porque está na Bíblia. O que é que leva um rei hebreu destruir a nação sacerdotal? Por fim. Ou seja, além de matar o corpo do sacerdotal que estava de serviço, que era 85 na escala diária, mandou invadir a cidade dos sacerdotes, só morava ali a família sacerdotal. Estou só recapitulando o que a gente leu. E matou todos, não sobrou um. E as criancinhas, vai crescer, então antes que cresça, mata também. Nós lemos isso. As criancinhas de peito, mata também. Eu só acredito, senhores, porque está na Bíblia. Com que objetivo? Com que intento? Já que na Bíblia nada é fruto do acaso.
Por que que o rei de Israel queria pôr um ponto final na nação sacerdotal? Qual o objetivo? Qual o intento? A pergunta é: o porquê? Sendo que havia uma promessa da parte de Deus, que enquanto existir este mundo, está escrito, sempre haverá a nação sacerdotal na terra. Tem isso na Bíblia? Lógico. Põe aí, vaso. Êxodo, capítulo 40. Eu disse perdão, foi? Perdoa não. Êxodo 40. Versículo de número 15. Ou seja, a nação sacerdotal é perpétua. Podemos ler? 1, 2, 3? Não. Você pode fazer melhor, quer ver? Você vai fazer melhor, quer ver? Não há um potencial dentro de você que você não tem noção, quer ver? 1, 2, 3. Peraí, tá, eu vou lhe ajudar. Não, você é bom na leitura, mas eu vou lhe ajudar. E os ungirás como ungistes a seu pai. Falando dos filhos de Arão. Arão já foi ungido, versículos anteriores, agora é a unção dos filhos. Para que, isso é Deus falando, Deus falando, administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo. Isso é Deus falando, gente. Pode tirar, querido. Deus falou que enquanto existir globo terra, sempre haverá a nação sacerdotal. E como que um rei da nação de Israel, primeiro rei da nação, se levanta e tenta derrubar a promessa que Deus fez? Se eu acabo com a nação sacerdotal, Deus é um Deus que não tem palavra. Prometeu, mas não cumpriu. Eu só acredito, senhores, porque está na Bíblia. O que é que leva um rei vir contra a palavra do próprio Deus que o colocara no trono? Eu só acredito porque está na Bíblia. E qual era o ofício do sacerdote? O ofício sacerdotal era um ofício assim, não é, de deixar o queixo caído. Muitíssimos são os ofícios do sacerdote, mas deixa eu te falar só de 2, para ganharmos tempo. 2. Todos os dias. Eu disse? A minha ajuda, gente, eu disse? Todos os dias. 6 horas da manhã em ponto. Foi o caso, a gente lê o texto. 6 horas da manhã em ponto. Você podia olhar o meio do arraial. Lá estava 12 sacerdotes. Na realidade, eram 85, mas era escolhido 12. Cada um representando as respectivas tribos de Israel. Eram todos levitas, da casa de Arão. Mas eu estou representando a tribo de Judá. Você está representando a tribo de Dan. Então eram 12. 6 da manhã. Todos os dias. 6 da manhã. Lá no meio do arraial. O que é que eles faziam?
no altar de brasas, eles faziam, tirava as cinzas, botava numa saca de linho, com muito cuidado, porque escrito está, é cinza santa, deixava no canto, e depois ia levar para fora do arraial e enterrava. O restinho de brasas que sobrara, os 12 sacerdotes vinham com lenha, lenha na medida, não era qualquer lenha, a medida certinha, colocava ali, e os 12 sacerdotes faziam a fila, um atrás do outro, chegava e... cansou, ia para o final da fila, o outro atrás. Cansou, para o final da fila. Cansou, para o final da fila. Soprando as brasas, juntava lenha, aí o fogo pegava, estralava. Aí depois que o fogo pegava, eles davam as mãos, os 12, ficavam ao redor, louvando ao Senhor. O fogo queimava quando é 6 da tarde. Olha os sacerdotes lá de novo, removendo cinzas, colocando lenha e assoprando. Queimava 12 horas, 6 da manhã em ponto. Olha eles lá de novo, removendo cinza, colocando lenha e assoprando. Queimava o dia todinho, 6 da tarde. Olha o grupo de sacerdotes lá de novo. Então, era assim, era a função sacerdotal. Só que escrito está: e há de ser que eu, Deus, olhando dos céus à terra, vendo que o fogo está aceso, entenderei que a minha presença é bem-vinda sobre aquele lugar. Portanto, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se o fogo apagasse, Deus entendia: eles não querem mais a minha presença. Primeira função sacerdotal: não deixar o fogo. Me ajuda, gente, não deixar o fogo apagar. Porque o fogo falava que a presença de Deus era bem-vinda. Apagou o fogo, estou dizendo, não queremos mais a tua presença aqui. Outro ofício sacerdotal, só os que me ouvem digam amém. Outro ofício sacerdotal, te falei que são vários, mas deixa eu te falar só de 2. Primeiro, não deixar o fogo apagar. E não deixar o fogo apagar é nada mais, nada menos que dizer: a presença de Deus é muito bem-vinda. Segundo, está escrito na barra da saia do sacerdote: todos, uma cunha de ouro, uma romã e uma cunha de ouro, uma cunha de ouro e uma romã e uma cunha de ouro, uma cunha de ouro e uma romã e uma cunha de ouro. Agora imagina, 85 homens andando com cunha de ouro na romã com a cunha de ouro. Pensa num barulho. Isso era o quê? E há de ser que a cunha batendo na romã, a romã batendo na cunha de ouro, a cunha de ouro batendo na romã, a romã batendo na cunha de ouro, eu entenderei que o meu nome está sendo glorificado no arraial. Então, cunha de ouro fala de louvor. Quando o diabo via, às 6 da manhã, 12 sacerdotes tirando cinza, botando lenha e soprando, o diabo dizia: eles querem a presença de Deus. Mas se eu acabar com a nação sacerdotal, eu consigo tirar a presença de Deus da terra. Segundo, se eu, pensa o diabo, acabo com a nação sacerdotal, não vai ter mais campa na romã
e nem romã na campa. E se não houver campa na romã e nem romã na campa, o nome do Senhor não mais será glorificado. Olha a jogada. Olhando para o texto que a gente leu, a gente só vê Saul. Mas Saul, para quem não sabe, era gente boa. Quem não prestava era o cão que usava ele. Saul, no fundo do fundo, era gente boa. Quem não prestava eram os capetas que usavam ele. Pastor, não estou entendendo, é que tu é ruim para pegar a revelação. Fulana é gente boa. Ciclana é até gente boa. Quem não presta é o capeta que usa ela. É o capeta que usa ele. Olhando aqui você só vê Saul. Mas olha com olhar espiritual. E veja se não há demônios se levantando contra a nação sacerdotal. Com 3 objetivos. Primeiro, dizer: Deus, você disse que a nação sacerdotal é perpétua, é? Enquanto existir o globo terra, vai sempre existir nação sacerdotal. Se o diabo conseguiu destruir, Deus não segurou com a sua palavra. E é o sonho do diabo. Pode observar que o diabo é pai da mentira. O que quer dizer pai da mentira? Inventor da mentira. E a primeira vez que surgiu uma mentira no globo terra, o diabo colocou Deus na mentira. Todos nós conhecemos. Ele diz para Eva: não, Deus mentiu. O infeliz disse que Deus tinha mentido. Por isso ele é pai da mentira. Bom, e o sonho do diabo é um dia dizer: Deus, não tem palavra. Só que escrito está: eu velo, diz o Senhor, para cumprir a minha palavra. Pense no Deus de palavra. Por isso disse Jesus. Isso é um detalhezinho. Alguém me ouve, gente? Alguém que ouviu o que Deus tem para falar, levante a mão e glorifique ao Senhor. Por isso disse Jesus. Moisés disse que é para jurar. Moisés não errou, não. Eu, porém, vos digo que os meus seguidores não precisam jurar. É sim, sim. Meus seguidores têm que ter palavra. Então, o sonho do diabo, gente, era um dia dizer: acabei com a nação sacerdotal. Primeiro, Deus não tem palavra. Segundo, não tem mais a presença de Deus, porque não tem nação sacerdotal, não tem fogo no altar. E também acabei com o louvor. Que para quem não sabe, pelo menos é o que diz a Bíblia, o louvor veio do céu. E quem era o maestro do grande coral? Anjo cujo nome era, e não é, era, pretérito, era Lúcifer, portador de grande resplendor em luz, em glória. E aí Deus tomou a batuta das mãos do anjo Lúcifer e colocou na barra da saia do sacerdote. Olha a raiva do capeta. Quando ele vê o sacerdote, o cão lembrava. Ficou doido. Um dia eu acabo com a nação sacerdotal. Agora quer ver a raiva, quer ver a raiva, quer ver a raiva, quer ver o ódio, quer ver o ódio. Aí Deus tira o louvor da barra da saia do sacerdote e coloca na boca da igreja. Perdeu a oportunidade de aplaudir ao Senhor. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Aí você olha e vê Saul.
Mas no fundo, o diabo, para exercer a sua vontade, ele precisa de corpos. Diabo é espírito. Diabo não tem como exercer o plano dele no globo terra se não achar, desculpa a expressão, um babaca, um bobo, um otário. Que o diabo precisa de corpos, senão não tem como exercer os seus planos. Por isso diz a Bíblia, não deem lugar. Se der, ele entra. Está escrito, quem é de Deus, o maligno não toca. E por que tem tanta gente endemoniada? Porque deu lugar. Abriu a porta, deu legalidade. Tá, isso é outra história. Pois bem. Aí o diabo viu a chance de acabar com a nação sacerdotal para dizer, Deus, não tem palavra, né, Deus? Êxodo 40:15 não vale mais. Aí ele usa quem? Saul. E usou o pretexto de que a nação sacerdotal soube que Davi estava fugindo da espada assassina de Saul, que Davi passou ali por Nobe, falou com o sumo sacerdote, pegou pão, ele disse, eu preciso de uma arma aí, não tem aquela espada que você, do gigante que você matou, aí pegou a espada de Golias e foi embora. Só que tinha um olheiro ali, um X9, um tal de Doeg. O miserável não era hebreu, ele era edomeu. Ele era edomeu, está escrito. Ele não era hebreu. Correu lá e disse, meu rei, eu vi. Davi fugiu, passou em Nobe. O sumo sacerdote deu pão a ele. E está armado. Saul pegou o exército, foi lá. Satanás viu a chance, agora vou usar o pretexto para acabar com a nação sacerdotal. E vou dizer, Deus não tem palavra, porque Deus disse que enquanto existir o globo terra, sempre haverá a nação sacerdotal na terra. Êxodo 40:15. Aí o rei disse, Aimeleque morrerá certamente. Palavra de rei não volta atrás. E ordenou, tropa, arremete-te. Está escrito que os soldados do rei desobedeceram ao rei. E olha que loucura, a primeira vez que você lê na Bíblia, que a voz do rei não foi exercida, não foi executada. A ordem do rei foi desobedecida. E os soldados disseram, não, porque eles sabiam, tinha que obedecer a Deus e não ao homem, era ordem absurda, e é sabido que ordem absurda ninguém cumpre. O comandante ordenou, se for ordem absurda, soldado não é, o subalterno não é obrigado a cumprir ordem absurda, é o que diz a Constituição. E era uma ordem absurda. Todo mundo hebreu, filho de Abraão, disse, não, nação sacerdotal? Não, se eu matar o sacerdote, não tem mais fogo no altar. Se não tem fogo no altar, não tem a presença de Deus. Não. Ninguém. Aí o rei olhou e disse, Doeg! Depois você lê direito, dá um Google depois, quem era Doeg. Se você dissesse assim, ó, é que nessa época não existia chiclete ainda, né? Não, mas se você pisou no chiclete, caba macho faz assim, ó. Eu pisei o quê, pai? Mostra, conversa, pai. Ai, para procurar, cadê? Olha lá, mas Doeg fazia assim, ó. Pegou? Você não pegou. É que agora tudo é cadeia.
Ó o chiclete aí, Doeg, ó, Doeg, ó. Pegou ou não pegou? Ah, você... Será que eu vou ter que... Eu já estou com 2 processos. Doeg. Pegou ou não pegou? Está escrito que o miserável sozinho matou 85 sacerdotes. E achou que era pouco. Entrou na cidade dos sacerdotes e matou todos. 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 Do maior ao menor. Matou mulher. Extermínio. E está escrito, matou gado, matou tudo. Tocou fogo na cidade. Tocou fogo na cidade. Parece que vejo. Meu rei! Não sobrou nenhum. Parece que vejo Satanás lá embaixo. Ô Deus! Seu cão lá embaixo. Aí tem gente, que o diabo não tem chifre. Eu não discuto com quem é autoridade no assunto. Você conhece muito de demônio, eu conheço muito do Satanás, eu não discuto não. Não, na internet tem muito disso, né? Não é porque o diabo não tem chifre. Eu digo, você conhece muito de demônio. Vá procurar confusão com Satanás. Comigo não. Receba. Eu vou até tomar uma aguinha. Que vento, hein? Estou com sede, mas não. Pois bem, de natureza, é uma crença minha, senhores. Satanás está lá embaixo. Irmão Gênesis, Satanás está lá embaixo, esquentando o corpo. É o que, cão? É culto e ação e desgraça. Deus! Desculpa aí, Deus, não tem palavra, né? A nação sacerdotal é perfeita. Ó, e o cão numa alegria tremenda. Numa alegria infernal. Uma alegria tremenda. Ainda faltam 7 minutos ainda, viu? Uma alegria infernal. Estou finalizando agora, tá? Fica tranquilo. Pois bem. Só que a Bíblia diz que escapou, cujo nome era Abiatar. Mas só escapou um, mas escapou. Mas só um, mas escapou. Obrigado, minha querida. Como é o nome da senhora? Márcia. Márcia. Isso não é nome. A Máxima. Máxima. Isso não é nome. Isso é uma poesia. Obrigado, minha linda. Deus abençoe. Concluindo, gente. Abiatar, quando chega lá, olha o que Davi disse. Fica tranquilo. Quem está te procurando, também me procura. Só que eles não sabiam que tinham fugido um. No outro dia, Satanás olhou, as cinzas, 6 da manhã. Desde que saíram do Egito, nunca o fogo se apagou. Mas nesse dia começou a apagar. 2 dias.
Cadê a zoada? Não tem mais. O Senhor Deus olhou. Apagou o fogo, não tem a presença. Me ajuda, gente, não tem a presença. Não tem campa na romã, não tem glorificação ao nome do Senhor. Saul morreu. 3 anos depois Saul morreu. Há 3 anos que o nome do Senhor não é glorificado. Há 3 anos que não tem presença de Deus. Saul morreu. Graças a Deus. Eu estou com pena, fico com pena. Se ele estivesse vivo, eu diria, leve para casa. Né? Vai para casa. Faz mingau de aveia para Saul. Aí Davi assume o trono de Hebrom. Quando Davi assume o trono de Hebrom, na hora de coroar Davi, ele diz, espera aí. Filho de Aitube, Abiatar. Ele veio, sim, meu senhor, sim. Cadê aquela roupa que você estava vestido e eu pedi para você guardar? Ele começou a chorar. Ele vestiu. Vai lá, prepara um altar. Abiatar sozinho preparou um altar. Abiatar cortou a lenha. Abiatar bateu uma pedra na outra para sair fagulhas. E Abiatar fez. O fogo pegou. O fogo pegou. O fogo pegou. Eu disse, igreja, o fogo pegou. Aleluia. Deus olhou dos céus e a terra disse, eu estou voltando para casa. Alabante o camanei flashando fly. Abiatar sozinho. Sozinho. Abiatar fazia o papel de 12. Arrodeava o altar, sacudia a barra da saia e tocava campa na romã. Tocava campa na romã. Lá embaixo. Lá embaixo, Satanás escuta. Pim, pim. Não se iluda não. Isso que eu vou lhe falar é muito sério. O diabo conhece o que é campa na romã. O diabo conhece o que é louvor. Não venha com lari-lari não, porque o diabo conhece. Era ele, era ele. Era ele que regiu o louvor, era ele. Não venha com lari-lari não, porque ele sabe se está louvando ou agradando aquele que perdeu a batuta. Quando o diabo escuta, pim, pim. E Abiatar, pim, 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 pim. Aí fica um monte de gente. Fica um monte de gente que eu, diante de Deus, eu não entendo. Eu não entendo. Quando eu vejo aqueles irmãozinhos, tem uns que... Você não sabe. Você não sabe de onde ele veio. Você não sabe a luta que ele passou, a luta que ela passou para tocar esta campa e esta romã, amando lábia, naixá. Abanamasuita. Xanácia na raba.
diabo olha e escutou. Bem, bem, bem. O diabo disse: não, é louvor. O nome do Senhor Deus está sendo glorificado. É louvor. E olhou e viu o fogo aceso. Disse: não, esse tal de Abiatar trouxe Deus de volta. Se tem fogo, tem Deus. Se tem campa, tem louvor. Se tem campa, tem louvor. Se tem fogo, tem Deus. E o diabo disse: mas eu não matei. Aí Deus disse: Satanás, sobrou um. Sabe por que sobrou um? Porque eu velo para cumprir. Alabando e cachandanai, fly, canchofácia. Deixa eu encerrar, que é só introdução, porque está vindo aí oradores que você vai saber que de fato é um congresso de avivamento. Isso é só uma introdução, preparando o caminho para o que está vindo aí. O tempo passa, o diabo diz: não tem jeito, já era. Ano 70 DC. Eu disse ano 70 DC. Qual é o ano? 70 DC. O diabo viu a chance de acabar com a nação sacerdotal. Disse: agora já era. Não, o diabo esperou 1000 anos, porque de Davi a Cristo 1000 anos. O diabo esperou 1000 anos, agora sim eu acabo. Agora eu acabo. Ele entra na garupa do general Tito e destrói toda Jerusalém. Os sacerdotes morreram na espada romana. Destruíram tudo. Quem já foi a Roma, tanto quanto eu, depois você vai no meu Instagram, eu fiz questão de parar embaixo do arco de Tito, próximo do Coliseu, e filmei o arco de Tito, do perverso general Tito. Os elementos que ele levou para Jerusalém, que ele levou do templo: candelabro, mesa. Nesse dia, o diabo disse: agora sim, acabei com a nação sacerdotal. Desculpa aí, Deus, acabei. Sobrou só 70.000 judeus que foram levados para as províncias romanas. E todo Israel ficou abandonado. E o diabo dizendo: acabei. Não só acabei com a nação sacerdotal, mas também destruí o templo. E comigo é assim. Eu tardo, mas não falho. Receba, Deus. Ó. Só que o diabo é otário. Está com pena? O diabo é otário. Vou repetir. O diabo é otário. Eu sei que tem um monte de gente que faz corte na internet, então faça esse corte. O diabo é otário. Vou repetir. O diabo é otário. Eu acabei com a nação sacerdotal no ano 70. Vamos para o ano 37 DC. 37 DC. Jesus está sendo condenado. Um tal de sumo sacerdote Caifás. E está escrito: o sumo sacerdote carregará o bastão de Arão, o mesmo
mesmo bastão de Arão. Tem que ter o nome de quem é o sumo sacerdote em exercício. Primeiro lá em cima, Arão, Eleazar, e aí vai, um monte. Eli, Samuel, vários, uns 20 nomes mais ou menos. Só que está escrito que o sumo sacerdote é sumo sacerdote até, profecia, a chegada do Messias. Por isso, o sumo sacerdote tem que entregar o bastão para o Messias. Aí o sumo sacerdote chega e diz: Caifás, é para ti que eu tenho que entregar esse bastão? Conjuro-te diante de Deus, tu és o Messias. Esse texto eu faço questão de ler. Põe aí, Vaz, Mateus. Põe aí. 26. Mateus 26, 63 a 65. Só acompanha. Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, repete essa palavra. Você não está no culto, eu estou sozinho. Como é? Ele era o quê? Me ajuda, gente. Sumo sacerdote, disse-lhe. Olha o que o sumo sacerdote disse: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. É para ti que eu tenho que entregar isso aqui? Me fala. Disse-lhe Jesus: tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Último versículo. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Repete isso. Não para o inferno ouvir. Aí, pode tirar, querido. Aí, olha o que o sumo sacerdote fez. Só que está escrito, sumo sacerdote não pode, está escrito, foi o caso a gente ler o texto. Levítico diz que o sumo sacerdote não pode rasgar as vestes na frente de ninguém. Se ele rasgar, está passando o cajado. Você está entendendo? Está entendendo? Ele, com raiva. Jesus. Meu Deus. Pegou? Só que Jesus poderia, mas não levou o sumo sacerdócio. Porque sacerdócio é aqui. Sacerdócio é aqui, não lá. Sacerdócio é mediador entre Deus e os homens. É um negócio entre Deus e os homens e Deus. Se Jesus tomou posse, só que antes de ir embora, ele disse: vocês derrubam esse templo, e em 3 dias eu reconstituo. Só que eles pensavam que Jesus estava falando do templo, e ele estava falando do próprio templo. E a maneira de passar o sumo sacerdócio era entregando o bastão ou rasgando as vestes. Só que antes de ir embora, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, o véu do templo se rasgou. Era o sumo sacerdote dizendo: estou indo embora, mas estou repassando o sacerdócio para alguém aqui na terra.
O homem natural não vai entender nunca. Aí vem Pedro e diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. A nação sacerdotal está viva. Fale quem quiser, diga quem quiser, mas a inauguração desta nação sacerdotal foi com fogo. O Espírito Santo veio dizendo: a nação sacerdotal continuará colocando brasas no altar. Fogo do Pentecoste. Tem nação sacerdotal aqui? Aplauda Jesus Cristo, por favor. Aleluia! Valoriza isso. Valoriza isso. O homem natural não vai entender nunca o que é ser nação sacerdotal. Toca a campana romã. Louve, doa quem doer, louve. Toca a campana romã, doa quem doer, louve. E não se esqueça, todos os dias, fogo no altar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Com a permissão do santo anjo desta igreja, só a nação sacerdotal. Estejamos de pé por um instante. Glória a Deus. Glória a Deus. Empreste a sua mão ao seu querido irmão que está do seu lado. Bora fechar esse corredor, bora. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, Deus de Abiatar, Deus do último sacerdote, conta conosco para tocarmos a campa, para louvarmos o teu nome. Conta conosco, Pai. Calabancho revenai chamana mais toclei fanai. Alabanda lavaçu revenai chei. Renova a tua filha, meu Pai. Eu não sei o que ele viu. Renova a tua filha, Pai. Em mim. Renova o teu filho, Pai.